a gente vê pessoas diferentes aqui, a gente acolhe, né, gente nova na casa, mesmo que não seja pela primeira vez, né, mas que repetem vir aqui, isso é maravilhoso, porque eu pelo menos penso que as nossas vibrações, né, se tornam mais coletivas, mais... é maravilhoso tê-los aqui com a gente, para refletirmos sobre o dom da cocriação que Deus nos deu a nos criar, sobre o livre-arbítrio, para refletir sobre a reencarnação, com o nosso irmão. Você está aqui com a gente? Leonardo Moro. Tema é livre-arbítrio e reencarnação. Quem é que é o voluntário da leitura? Tem alguma leitura especial? Hein? Alguma leitura especial? Não, fica à vontade. Fica à vontade. Quem é? Gente, eu vou arrumar um voluntário. Pode? Não está cooperando. Esse voluntário saiu agora força. Gente, olha, como eu já disse, é muita alegria recebê-lo. E vamos à leitura. Alguém tem algum aviso para fazer? Não, né? Então vamos à leitura, por favor. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, a lição 93, altar íntimo. Temos um altar. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e o Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor da suntuosidade do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Pai Celestial, aqui estamos nós reunidos em Teu nome, para agradecer pela oportunidade que temos
de aprender, como eternos aprendizes em tantas reencarnações, podermos, na medida das nossas possibilidades, construir em nosso coração e em nossa mente um altar que projete os nossos mais elevados sentimentos, que nós possamos buscar em cada um de nós as virtudes que nos podem fazer evoluir espiritualmente. Que nós saibamos, com esse aprendizado que teremos hoje, com tantos outros que se nos oferecem aqui, construir em nós pessoas melhores, espíritos mais voltados para tudo que eleva, para as virtudes de suas leis. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que assim seja. Por favor. Ok. Fique à vontade. Prezados amigos, boa noite. Boa noite. Para nós é um prazer muito grande estar aqui novamente nessa convivência com vocês. Eu só queria pedir permissão para ficar ali. Eu posso? Você que está gravando aí? Vontade. Posso? Vontade. Eu gosto mais de ficar perto das pessoas, eu me sinto melhor. Mas para nós é um prazer muito grande, graças à minha esposa que está aqui, estamos vendo lá de Vitória, então nós vamos transmitir primeiramente um abraço lá da Sociedade Praiana, da casa, né, que nós buscamos, digamos assim, colaborar um pouquinho, né, na nossa casa, que é a Sociedade Praiana de Estudos Espíritas. Fica ali na Praia do Canto, quando vocês quiserem dar o prazer da visita, né, nós estamos numa fase de transição, estamos numa mudança para uma sede mais ampliada, porque a sede que a gente usa hoje, ela é alugada e a outra também. Mas ela ficou pequena. Graças a Deus ficou pequena. Então a gente estamos partindo para uma maior. Quando vocês quiserem nos dar o prazer ali na Praia do Canto, será um prazer mesmo para nós. Mas vamos conversar um pouquinho então sobre o tema que foi sugerido pela casa, né? Pediram que a gente falasse um pouquinho do livre-arbítrio e de reencarnação. As duas coisas estão muito juntas, não é? Só que livre-arbítrio é um assunto eminentemente filosófico. E as pessoas às vezes não gostam muito, né, de muita filosofia. Então, eu prefiro sempre buscar uma forma mais simples de colocar as coisas. Então vamos ver se a gente consegue colocar essa filosofia de uma maneira bem simples, né? Para que não fique assim muito chato ouvir a gente. Porque filosofia não é todo mundo que gosta muito. Para falar desse assunto, eu me lembro primeiramente de uma passagem que nós temos lá num livro chamado Missionários da Luz. Como nós estamos falando com um público que eu não conheço bem, não sei se tem pessoas aqui que estão chegando na doutrina, vou partir desse princípio, né? Provavelmente a maioria sejam já espíritas, já conheçam, sabe muito mais do que a gente poderia trazer, mas pode ser que algumas pessoas estejam começando. Então vamos ser assim bem simples nas colocações. O Missionário da Luz é um livro, né, escrito por André Luiz através dessa mediunidade iluminada que a gente cada vez mais respeita, que é a mediunidade de Chico Xavier. E é uma sequência do que foi chamado A Vida no Mundo Espiritual, que começa lá com o nosso lar, né, todo mundo lembra, e ele vai descrevendo uma série de situações muito interessantes para nós. Então, vamos nos situar dentro disso. Nosso lar é uma colônia do mundo espiritual, fica aqui no Brasil, possivelmente ali na região do Rio de Janeiro, e precisamos entender que é apenas uma colônia. Como esta colônia, nós teremos várias no Brasil que a gente não tem notícia, né? Agora imagina colônias na Argentina, na Inglaterra, na França, vamos entender isso, né?
Para não tomar nosso lar como se fosse o céu, como algumas pessoas chegam a imaginar às vezes. Ah, o céu dos espíritos. Não, nosso lar é uma cidade, né? Segundo André Luiz, fica na fronteira superior do umbral, no limiar superior. Então, quer dizer, é uma cidade de transição mesmo, ela está apenas no limiar do umbral, no limiar superior, começando a querer se aproximar de regiões mais altas. Agora imagine outras colônias mais altas o que devem possuir, só para a gente entender. Então, o André Luiz vai descrevendo setores que ele vai visitar no nosso lar e vai fazer como se fosse um repórter espiritual, em certos momentos, reportar para nós o que ele observa e reportar orientação dos benfeitores. Então, praticamente, cada livro dele, ou alguns desses, pelo menos, tem um espírito superior que o acompanha para ajudar realmente as orientações que ele precisaria trazer para a Terra. Então, no Missionário da Luz, nós vamos ter assuntos interessantíssimos, não é? Eu não vim aqui para falar do Missionário da Luz, mas já que eu vou buscar um fato do Missionário da Luz, eu gostaria de lembrar. Por exemplo, a epífise, a glândula pineal, sem a qual fica difícil entender o transe, a mediunidade, mas que não é assunto de hoje. Um capítulo como o 19, onde você vai ver como é que funciona o passe dentro do corpo espírita. Por que com 1, 2 minutos de imposição de mãos, uma pessoa pode receber tanto benefício? O que os espíritos, a equipe espiritual faz? Mas o nosso foco aqui é a reencarnação também. Então nós vamos pegar lá desse livro, tem 2 informações sobre reencarnação. Uma é a reencarnação de Segismundo, que é interessantíssima, porque você passa a conhecer como é que se faz isso, né? E aí você combina isso com biologia e dá uma forma muito bacana de entender o que é a fecundação, né? A célula ovo ou zigoto, como é que se processa daí para frente, enfim, uma série de coisas. Mas não é esse o recorte que nós queremos fazer nesse momento por causa do tema. O tema é mais do aspecto filosófico. Então, nós vamos lembrar que tem um momento que ele vai a um departamento chamado Departamento de Reencarnação. Quer dizer, lá, no nosso lado, tem um departamento de reencarnação. Como ele foi ao centro de mensageiros de outros lugares, agora, no nosso foco aqui, ele entra num departamento chamado Departamento de Reencarnação. Lembrar que se isso existe no nosso lar, isso é replicado em outras colônias. Está falando de uma comunidade. Então, ele vai a esse centro, fica espantado porque ele é médico. André Luiz, nós sabemos, era médico, foi médico na Terra. Então, ele tem uma atenção muito voltada para qualquer coisa que se relacione à sua área. Não é? Então, ele vai nesse departamento, faz uma série de observações, mas o nosso foco aqui é exatamente quando ele chega no momento que ele é apresentado a um instrutor lá desse centro, que se chama Manassés. E o Manassés, então, o orientador disse, só vou deixar você com o Manassés, tinha coisas muito importantes para fazer, e depois a gente se encontra. Então ele vai fazer um trabalho de visita ali para poder reportar uma série de situações. Então ele começa a conversar com o Manassés e daí a pouco o Manassés o coloca diante de um quadro que é exatamente isso que nós queremos reportar aqui. É quando ele conversa com um médico, o André Luiz fala que é um colega, é um médico, que já estava no mundo espiritual há muito tempo e tinha realizado trabalhos no bem durante 15 anos. Ele então se sente mais fortalecido, mais encorajado para poder voltar à Terra para uma nova etapa de aprendizagem, uma reencarnação. E ele está exatamente sob a orientação do Manassés trabalhando o projeto da sua reencarnação. Só fazendo um parênteses, André Luiz vai dizer para nós que nem todos merecem isso. Não são todos os espíritos que têm o privilégio, digamos assim, mas não é privilégio, não existe privilégio na lei de Deus, já tem a capacidade moral suficiente para participar do processo da sua própria reencarnação.
alguns espíritos são tão incipientes, ainda tão ignorantes das leis, de tudo, tão inconscientes, que eles não podem ser consultados. Porque se consultados, o que eles vão pedir? O que vocês acham? O que você gostaria de ser na próxima encarnação? Aí imagina o que as pessoas esperam. Eu quero um corpo perfeito. Quero vir bonito mesmo, sabe? Sem nenhum defeito da corpo. Quero ficar rico, bastante rico, tá? Famoso, não é? Saúde de ferro. Saúde de ferro, para poder aproveitar bastante, não ter enxaqueca, não ter nada. Não é isso que a gente vai pedir? E a gente vem, imagina se conseguisse um negócio desse, e depois volta como? Pro lado de lá. Com tantas facilidades, o que a gente vai aprontar aqui? Se com uma contenção daqui ou dali a gente já faz as coisas, já apronta, imagina você com todas as facilidades. Então, é lógico que os espíritos vão trabalhar com a liberdade do indivíduo. O nosso assunto é liberdade, livre-arbítrio. Nós vamos entrar um pouquinho mais daqui a pouco na questão filosófica. Mas os espíritos têm que trabalhar com a liberdade do indivíduo. Mas até onde ele sabe ou tem condição de exercer essa liberdade. Então eles têm a capacidade de medir até onde cada um pode ir. No caso desse cidadão, ele tem a liberdade de trabalhar o corpo que ele vai utilizar. E aí a gente fica às vezes pensando, puxa, mas existe isso? Precisa planejar? Ora, um cidadão comum aqui na Terra, se ele já tiver um grau razoável de intelectualidade, ele não sai fazendo a casa de qualquer maneira. A casa dele vai lá. Ele planeja, faz um projeto. Na verdade, um indivíduo muito simples, um indígena talvez, ele vai montar a sua palhoça da forma mais simples possível, sem muito planejamento. Mas se o indivíduo já tem os dotes de intelectualidade, ainda que não tenha nem tanta moralidade, ele não vai fazer assim. Agora imagina você não planejar o corpo que você vai usar, que é extremamente superior a qualquer residência que você vê. É a residência da alma. Então, na medida que pode, o espírito é respeitado nisso, para ele decidir. Então o Manassés está ali, com ele, e o cumprimenta. A esse cidadão, esse médico, cumprimenta, dá os parabéns a ele, porque finalmente, por intervenção de benfeitores espirituais que foram fazendo certos aconselhamentos, ele aceitou a ideia de vir com aquele projeto que tinha sido apresentado a ele. Ou seja, ele viria na próxima encarnação com defeito na perna, mas ele na hora ele não aceitou a ideia. Voltar com defeito na perna, mas aí ele foi considerando e resolveu aceitar. Ou seja, um cidadão que tem mérito suficiente para ser consultado, para ele pensar, refletir, e ele então decide. Muito bem. Por que ele aceitou vir com esse defeito na perna? Porque, analisando a sua encarnação última, ele viu que ele se perdeu muito na vaidade. A vaidade levou a muitos desequilíbrios. Fez muita bobagem, como costumamos dizer, por causa da vaidade. Então, dentro daquela necessidade daquele indivíduo, ele precisava vir com um corpo com defeito na perna para diminuir a vaidade dele. A partir daí, estabelecido isso, na hora que esse indivíduo entrar no processo de reencarnação, vai ser moldado um corpo para ele, e você vai ver isso nos seres do mundo, como que os construtores desse processo, porque tem espíritos especializados nisso, vão fazer a seleção genética que corresponda àquilo que precisa ser atendido pela programação do indivíduo. É muito interessante. Então, uma vez feita essa escolha, o indivíduo teve o livre-arbítrio
O que é livre-arbítrio? Liberdade. Liberdade de escolha. O indivíduo é livre quando ele pode escolher. Eu faço isso ou faço aquilo. Eu quero ou não quero. E nós somos essencialmente livres. Todos nós somos livres. Nós podemos querer ou não querer, fazer ou não fazer. Nós decidimos. Inclusive fazer coisa errada. Nós temos a liberdade de errar. Se Deus não quisesse que nós errássemos ou não aceitasse que nós errássemos, Ele teria nos criado perfeitos. Se Ele nos criou perfectíveis e não perfeitos, todos somos criados simples, ignorantes, todos temos o mesmo destino, espíritos puros. Só que para isso nós vamos precisar de muitas encarnações, onde nós vamos fazendo a aprendizagem. Mas nessa aprendizagem nós podemos tomar decisões corretas e decisões equivocadas. Para isso existe uma lei de causa e efeito que vai corrigindo a rota. Se eu trato bem uma pessoa, ela pode até ser ingrata, mas se eu trato bem a 50 pessoas, é quase impossível que pelo menos uma boa parte dessas pessoas não retornem para mim um tratamento amigável, já que eu fui bondoso com essas pessoas. Mas se eu trato 50 pessoas aporretadas, mesmo que alguns me perdoem, alguns vão querer fazer o quê? Dar o troco. Isso é uma coisa natural. Não é? Então, existe uma coisa chamada lei de ação e reação. Se eu faço o bem, retorna o bem. Se eu faço o mal, retorna o mal. Se o indivíduo não vingar, não quiser cobrar, e é bom que ele não faça, a própria natureza vai fazer isso. O sentimento de culpa do indivíduo se encarrega de, por si mesmo, programar seu perispírito com aqueles resgates que ele precisa. Ele não precisa que ninguém faça com que ele pague. A própria lei estabelece isso. Então, entender isso. Livre-arbítrio é o quê? Liberdade de decidir. E nós temos essa liberdade. Agora, nós não temos a liberdade de escolher a resposta. A resposta é de acordo com a nossa decisão. Então, nós somos livres para plantar o que quisermos. Agora, a colheita é obrigatória. O próprio ditado popular que diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Tem vários jargões populares, não é? Jesus falou o quê? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A cada um segundo as suas obras. Então essa lei, ela é tão clara que Jesus consagrou essa lei várias vezes, tem mais citações que essa. Então, entender isso. Nós somos essencialmente livres. Essencialmente livres. Então eu pediria a vocês que depois estudem, ou releiam, não porque é o que o pessoal estuda já, mas façam uma leitura, uma releitura, de um capítulo específico do Livro dos Espíritos, chama Da Lei de Liberdade. Nós estamos fazendo um pequeno extrato da Lei de Liberdade para essa conversa aqui. Lei de Liberdade. Vocês vão ver que são 10 leis morais, são leis da natureza. São leis da natureza. Então, a primeira lei da natureza é a lei da adoração. Todos nós sentimos uma necessidade de nos comunicarmos com Deus. De alguma maneira a gente sente isso. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar o dinheiro, vamos adorar uma mulher, vamos adorar um filho, vamos adorar alguma coisa. Um carro, tem gente que adora um carro. Nós temos esse ímpeto, nós precisamos nos comunicar com algo superior. Mas a nossa conversa não é essa, não. É só para mostrar que existe uma parte do Espírito que tem as 10 leis morais. São das leis morais. Uma delas se chama da lei de liberdade. E os Espíritos são claros. Nós fomos criados por Deus para sermos livres, jamais escravos.
Não faz sentido Deus ter um projeto de nos levar a estado de espíritos puros e criar restrições. Então, a lei que existe na natureza é a lei de liberdade. Só que nós temos uma outra lei que também é estudada, se chama da lei de progresso. Como nós temos uma determinação divina de que vamos sair desse estágio de simples ignorantes para chegar a espíritos puros, há um impulso da própria vida para nos arrastar, para nos levar a esse destino. Só que a gente pode começar a desviar muito. Na medida que a gente desvia muito, a lei de causa e efeito, que é uma resposta dos nossos atos, vai nos mostrando para onde a gente vai. O indivíduo faz o mal, faz o mal, faz o mal, faz o mal e continua fazendo, só que aí ele começa a ter os prejuízos, ele já não pode mais dormir sem ter alguém que monte guarda. O que vocês acham? Já pensou o que é você não poder mais dormir sem alguém que monte guarda para você? Aí depois você começa a desconfiar, e se esse cara resolver me matar? Esse que monta guarda. Como é que fica? Você vai perdendo. Vai perdendo. Cada vez vai ficando mais difícil. Você sabe que as pessoas que estão à sua volta só fazem as coisas para você porque tem medo de você, não te respeitam, não te amam. Basta você abrir a guarda e eles vão te devorar. Assim como você devora, eles também vão te devorar. Então é um jogo. Esse jogo vai indo, cansa. Você pode ficar milênios nesse jogo, mas ele cansa. Chegou a hora que o cara não aguenta mais. Ele lembra daquela mãe que o amou incondicionalmente e que ele não sabe por onde anda mais, porque o mal o jogou numa outra vertente. E ele está cercado só de pessoas que o obedecem. Ele está dentro de um jogo. Mas ali não há estima. Ali não há amizade. Muito menos amor. Então vai chegar uma hora que o coração seca de uma tal maneira que o indivíduo quer fazer o caminho de volta. É o filho pródigo. Mas voltando então à questão do Manassés, ele cumprimenta o rapaz. Por quê? Porque ele compreendeu que a dor que ele escolheu tem um objetivo de aprendizagem, porque a dor, segundo a doutrina espírita, só tem uma finalidade: aprendizagem. Eu um dia estava lendo sobre isso, refletindo. Falei, engraçado, a dor, segundo a doutrina, é para fazer alguma aprendizagem. E eu tenho um problema de estômago que me atingiu aos 22 anos. Se eu puder depois contar um pouco mais dessa história. Aos 22 anos, meu estômago virou. Eu podia almoçar e jantar exatamente a mesma coisa. E dormir meia hora depois. Não tinha nada. De repente, passei a ter dificuldade. Passava mal à noite, né, aquelas dificuldades e tal. Vou no médico e diz, o ideal seria você parar de jantar. E tive que parar. Foi a única saída. E essa dificuldade sempre me acompanhou. Né, me acompanha até hoje. E eu então um dia refletindo, falei assim, bom, já que a dor educa, a única finalidade dela é educar, por que eu tenho esse negócio? Isso é para me ensinar o quê? Pensei, não achei resposta. Aí eu fiz uma oração. Né? Deus, me ajuda a entender por que eu tenho esse negócio. Me ajuda a entender por que eu tenho que ter essa restrição. É para aprender o quê? E vou tocar a vida. Uma semana depois, sei lá, mais ou menos, eu estou lá fazendo minhas reflexões, que eu faço diariamente. Aí lembrei, falei assim, mãe, há uma semana atrás, eu pensei nisso e fiz até um pedido a Deus. E tinha esquecido. E aí fiz de novo a pergunta. Por que eu tenho esse problema? Olha, eu não ouço os espíritos, eu não vejo espíritos, eu não psicografo, não tenho psicofonia, eu só tenho aquilo que se chama inspiração. Né? Todos vocês têm. Num grau qualquer, todos nós temos.
Mas foi como se alguém falasse comigo, porque na acústica interna eu ouvi, como se eu ouvisse, né? Sem ouvir, mas veio assim uma palavra, uma única palavra: gula. Entendi na hora. Olha que coisa. Aí lembrei do meu pai, criança ainda, era guloso, era o mais guloso da família. Meu pai, coitado, um alfaiate de interior, mamãe é uma diretora de escola, 6 filhos para criar. E eu era um guloso, era o segundo, né? A irmã mais velha era o segundo, o mais guloso. O papai, quando olhava aqui, ele falava assim: meu filho, você tem que tomar um pouco de cuidado, você é muito guloso. E na época o pessoal tinha uma mania de dizer o seguinte, que se comesse demais, dilatava o estômago. Você vai acabar dilatando o estômago. Na verdade, você não dilata o estômago, você fica desse tamanho mesmo, né? Então eu lembrei, falei assim: gente, eu sempre fui guloso. E sou. Até hoje eu sou guloso. Então eu devo ter, possivelmente, um benfeitor espiritual que deu um conselho: vamos fazer um teste. Se você vai para lá para melhorar a sua gula. Mas se não tiver jeito, com 22 anos, nós vamos dar uma travada nesse negócio aí. Vamos te dar uma chance, para ver se você não precisa disso. Você mesmo se disciplina e não precisa. Mas não, se não tiver, então vai a trava. E dele. Eu acredito assim. Entendeu? Perfeitamente que você pode fazer isso. Esse rapaz pediu o quê? Um defeito na terra. O relato é breve, aí o resto vai por minha imaginação. Imagina esse cidadão. Esse cidadão pediu um defeito na terra. Defeito congênito. Já nasce com aquilo. Alguns não. Alguns programam o seguinte: com 4, 5 anos você vai ter uma paralisia infantil e vai acontecer isso com você. Ou uma situação mais à frente. Agora vamos imaginar, no caso do nosso amigo aí, ele já nasce com um defeito na terra. E aí, o que acontece? Imagina, aí a gente pode começar a fazer imaginação na nossa cabeça. Um casal esperando um filho, numa época que não existem esses exames que nós temos hoje, que você consegue detectar o sexo da criança e tudo mais, numa época diferente, felizmente, porque, infelizmente, muitos pais, por conta desses exames, estão fazendo abortos que não deveriam fazer. É uma pena que isso esteja acontecendo. O certo é que o casal se prepara para receber aquele filho, e aí, quando ocorre, né, o parto, o médico vem de lá com aquela cara meio triste, meio sem saber como fazer, para dar a má notícia de que a criança está tudo bem, mas nasceu com defeito na perna. E aí o que acontece? Constrangimento geral. E a mãe, possivelmente, super proteger esse bebê. A partir daí, todo mundo, de uma certa maneira, super protegendo esse menino. Só que uma hora, 4, 5 anos de idade, 6, ele tem que ir para a escola. Digamos que vá para uma creche, ou coisa assim. Hoje se vai com menos idade que isso. E aí esse menino, primeiro dia de chegar na escola, a mãe, que carrega aquilo, né? Igual uma galinha choca, né? Cuidando de tudo, de repente chega lá para entregar o menino, para começar a primeira experiência de uma escola. E ela quer o quê? Ela quer entrar também, e continuar protegendo lá dentro. Aí a diretora ou uma professora diz: não, aqui não, mãe. Daqui para lá é conosco. Volta para sua casa, de tal hora vem buscar o menino. Agora ele vai, é aqui. Porque tem que cortar esse cordão de qualquer jeito. E ela vai, muito preocupada. Uma hora e meia depois, alguém liga do colégio dizendo para ela ir lá buscar o menino, porque ele está aos prantos, se acabando de chorar, porque ele quer ir embora de qualquer jeito. É que quando ele entrou na escola, eu vou assim: mas isso está lá no livro? Não, isso é da minha cabeça, tá? Eu estou imaginando. Mas quando ele entrou na escola, mancando, sabe como é que é? Não tem jeito. Aquela garotada bacana que vocês conhecem, tá? Toda garotada é
excelente. Nós nunca ouvimos falar de uma coisa chamada bullying, né? O que fazem com essa criança? Começa a caçoar do menino, ri e já bota logo um apelidinho bem simpático, perneta. Como é que fica? Aquela criança super protegida. Impacto terrível. A mãe vem buscá-la aos prantos. E agora como é que vai fazer? Para adaptar essa criança. Olha o que deu o livre-arbítrio do cidadão lá na hora com Manassés. Olha o livre-arbítrio. Você vai levar uma contingência para superar uma dificuldade da alma muito grave, um orgulho, vaidade. Mas olha como é que a coisa acontece. Aí vem a pergunta: o que vai acontecer com esse rapaz, com esse menino? Vai depender da forma como ele processar isso aí. Se ele souber processar bem, ele vai ficar apenas com a dor, apenas com a limitação. Mas se ele não processar bem, o que poderá acontecer? Ele vai criar uma coisa muito pior que se chama sofrimento. Sofrimento é aquilo que nós fazemos com a dor. Ele pode ficar só na dor, na limitação. Mas se ele se revoltar, e a revolta, ela se faz de diversas maneiras. Você às vezes vê um indivíduo deprimido não sabe que aquilo ali é revolta. É revolta. Eu não aceito que isso tenha acontecido na minha vida. Eu não aceito. Então, esse cidadão agora, ele está diante de uma situação que vai depender dele. Como é que ele vai processar isso? Ele pode criar um complexo de inferioridade tão terrível que ele não consiga nem ir para o colégio mais. Como é que vai ser? Vai depender dele, da estrutura dele. Se ele aceitar bem esse defeito, ele vai tirar de letra, vai para o colégio, numa boa, vai fazer tudo o que tem que fazer. Vai ser um cidadão de bem, vai casar, vai ser um excelente profissional, vai fazer tudo. Tudo está aberto para ele. Mas dependendo de como ele processar isso, por causa daquela vaidade que ele trouxe, ele pode se fechar. Uma ostra. Cria um complexo de inferioridade, daí a pouco começa a ter dificuldade no colégio. Se ele ficar maior, tem dificuldade de casar, tem dificuldade de se relacionar. Se ele for para a empresa, ele só vai criando dificuldades. Aí eu pergunto, isso foi programado? Não. A programação foi só do defeito naquela. Nós podemos, na nossa vida, ter criado esses tipos de dificuldades? Então, quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se há fatalidade, uma vez que ele está tratando de livre-arbítrio e fatalidade, o assunto da noite, quando Kardec pergunta se há fatalidade, o que os Espíritos responderam? Só há fatalidade nas questões de ordem física. Nas questões de ordem moral, nunca há fatalidade. Aí a gente tem que traduzir isso. Vamos pegar a água aqui. Esse menino, ou esse cidadão, teve a liberdade de aceitar ou não aquela prova, ou aquele resgate. Uma vez que aceitou, ele determinou para ele uma situação. Aquilo se torna uma fatalidade. Quando ele acorda aqui, ou quando ele se vê aqui, no mundo físico, naquela situação, não adianta ele se arrepender da decisão. É uma fatalidade. Se você aceitou vir numa determinada família, depois que você tomou essa decisão, isso é fatalidade.
Não adianta você se arrepender ou não aceitar ter nascido com aquele pai e aquela mãe. Você pode querer esconder isso do mundo, mas você nunca vai mudar essa realidade. Isso é fatalidade. Agora, se você nasceu pobre, num lar pobre, só é fatalidade o fato de você nascer ali. Agora, não é fatalidade que você tenha que morrer pobre. Porque você pode trabalhar e pode sair daquela situação. Você pode ser o que você quiser. Agora, nunca você poderá mudar a origem que você teve. Aquele pai e aquela mãe. Eu não queria ter esse pai, eu não queria ter essa mãe. Não tem como dar. Você escolheu uma cor do seu corpo, não adianta. Você já viu o que acontece com certas pessoas quando não aceitam a cor na pele? Para onde que a coisa vai? Você não aceita a altura? Você não aceita certas características do seu corpo? Hoje tem a plástica aí. As pessoas vão fazendo, tanto quanto possível, alguns ajustes. Mas há um limite. Então, quantas coisas de ordem física acontecem na nossa vida? Essas a gente não consegue mudar. Então, há fatalidade. Agora, nas questões de ordem moral, nunca. Então, João, lá no mundo espiritual, encontrou com Maria, bem de vidas anteriores, desajustado, uma série de coisas, e eles combinam. Olha, vamos voltar numa próxima encarnação, marido e mulher. Vamos receber aqueles filhos, tais e tais, aquelas pessoas com quem nos comprometemos muito, para devolver a eles o que usurpamos. Vocês sabiam que a gente, no ato de ser pai ou mãe, nós devolvemos primeiramente a certos espíritos na vida que nós roubamos dele? Agora é bom que a gente não lembre. Seria doloroso demais. Mas às vezes você começa por devolver a vida que você roubou. Buscar agora dar tranquilidade que você roubou. Se sacrificar por esse espírito agora, dando às vezes o próprio sangue, fazendo de tudo para dar a ele aquilo que você usurpou. E é bom que isso não fique claro na nossa mente. É bom que a gente não lembre. Porque mesmo não lembrando, já existem muitos conflitos familiares. Irmãos que não se gostam, pai que tem aversão por um filho, ou vice-versa, ou mãe, quantas dificuldades. Então a reencarnação veio mostrar isso para nós. Então, João combinou. Vamos casar, vamos receber tais espíritos. Vocês vão ver lá, quando forem pegar o missionário, vocês vão ver o caso de uma senhora, ela fazendo a programação de outra natureza. Ela voltando para receber de volta os 4 filhos que tiveram, porque todos eles estão complicados no mundo espiritual, porque ela aqui foi uma mãe doce demais. Ao ser doce demais, deu dificuldade para os filhos. Ela não soube ter a disciplina adequada, então ela volta. Só que agora não vai ter mais aquelas facilidades do marido abastado, não sei, outra realidade. O espírito tomando suas decisões. João e Maria combinam. Vamos casar, vamos receber 4 filhos, 3 filhos, sei lá. João nasce no Brasil e Maria no Japão. Vão se encontrar? Inevitavelmente, porque está programado. Ou João vai no Japão, ou Maria vem no Brasil. Ou os dois dão na teia, sem saber por quê, de combinar uma excursão num navio, e nesse navio eles se encontram. De alguma maneira eles vão se encontrar, porque está programado. João e Maria vão casar? É ato da vida moral? Sim ou não?
Quer dizer que você pode estar casado com a pessoa certa, pode estar casado com uma segunda alternativa, porque você tem um plano A, B e C. Os espíritos são espertos. Já que nós não somos muito adequados nas nossas coisas, eles conhecendo certas situações, eles sabem trabalhar. Nós não sabemos fazer planejamento aqui, plano A, B e C. Mas seria melhor que a gente ficasse no plano A. Mas o nosso livre-arbítrio pode fazer com que a gente não queira aquele plano. Até a gente tocou de início, depois a gente pode. Né? Claro que isso no tempo terá que ser revisto, rearrumado, mas são as liberdades que nós temos. Então, os atos da vida moral. O indivíduo matou 15 pessoas. Para ele matar passou a ser rotina. Vai para o mundo espiritual. Continua fazendo todas as perversões possíveis. Se vincula a uma organização do crime, lá das trevas, e vai embora. Um momento qualquer da vida deles, a lei de progresso determina que ele volte para a reencarnação, porque ninguém pode ficar lá o tempo todo. Ele vai voltar. E agora? Vai voltar programado para matar de novo? Faz sentido? Agora, ele vai voltar com grandes possibilidades de sentir vontade de matar de novo. Isso vai. Ele vai se defrontar com várias situações que vão convidá-lo a fazer de novo o crime. Se ele voltar programado para ser criminoso, não, agora você não vai matar 15, só vai matar 5. Faz sentido. Então não há fatalidade nas questões de ordem moral. Jamais. O indivíduo não veio programado para suicidar. Ele veio programado para viver situações difíceis, onde ele vai sentir vontade de desertar. Mas ele vai ter companhias espirituais, todos os recursos, para tentar superar aquela situação. Então não tem como. É assim, se fora disso não teria sentido. A gente vir na reencarnação para perder. Nós não reencarnamos para perder. Não faz sentido. Nós reencarnamos para ganhar, para vencer. Então, esses recursos, eles precisam estar à nossa disposição de alguma maneira. Talvez cobrando muito, mas é isso que vai acontecer. Então, a questão do livre-arbítrio, a gente poderia estender um pouco mais, né? Mas vamos falar agora um pouquinho de reencarnação mesmo. De reencarnação. Só olhando para o relógio, né? Nós temos quantos minutos mais? Às 9. Até às 9? Tá bom, tá ótimo. Talvez a gente termine um pouco antes. Vamos falar um pouquinho de reencarnação. Mesmo. Contexto agora filosófico da reencarnação. Muitas pessoas na Terra têm a felicidade de ter uma fé em Deus que lhes permite lidar com a vida, com os obstáculos, com as dificuldades, com muita tranquilidade. A fé dessas pessoas é muito bem experimentada. Então elas conseguem romper todas as dificuldades. A fé. E às vezes um pouco também da confiança, a certeza de uma vida após a morte. Então as religiões tradicionais, elas têm esses dois princípios, existência de Deus e existência da alma e sobrevivência da alma, um destino. Céu, inferno. A religião católica, por exemplo, trabalha com a terceira alternativa, o purgatório. Então é esse o modelo que está estabelecido. Graças a Deus, bilhões de pessoas, porque os cristãos, só os cristãos, se contam na ordem de 2 bilhões e 200 milhões, mais ou menos. Ou 2 bilhões e 100, pelo menos. Eu acho que um pouco mais, porque 7 bilhões, 2/3, isso aí já vai
e hoje nós são mais 7 bilhões, então deve ser uns 2,3 bilhões de cristãos. A grande maioria desses cristãos são católicos ou das igrejas evangélicas. E o modelo deles é de uma vida só. Você nasce e a sua alma é criada nesse momento. Você morre aqui e há um destino definitivo, fatal. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Ou, no caso da Igreja Católica, uma alternativa intermediária purgatória. Esse é o modelo. Com esse modelo, graças a Deus, esses 2 bilhões, 300 milhões, ou coisa parecida, conseguem viver, conseguem encontrar forças, conseguem lidar com suas dores, mesmo sem saber explicar direito certas situações. Graças a Deus. Mas tem uns teimosos que não conseguem. Tem alguns espíritos que não conseguem. Um desses espíritos sou eu. Eu não consegui. Eu fui católico até 22 anos. Por isso que eu digo que tem 2 coincidências. Tem 2 coincidências. Fui católico até os 22 anos. E ia na missa, via tudo, mas estava tudo legal. De repente comecei a criticar tudo. Que história é essa? Por que tem que ter céu? Por que tem inferno? Por que tem que ter demônio? Eu mesmo chegava a assustar comigo, dizendo, mas por que eu resolvi agora questionar essas coisas? Por que eu não levo a vida? Vou lá, assisto a minha missa, vou tocar minha vida, por que eu estou com essas coisas na cabeça? Mas comecei a questionar. Me lembro até hoje, em Vitória, vocês todos conhecem, Vitória tem um prédio chamado Navemar, edifício Navemar, fica atrás do correio. Eu passava ali pela manhã, era minha passagem, nessa época, e tinha um cidadão que ele sentava assim, encostado na parede, assim, do prédio, mas na avenida ali, na Governador Brito. Ele sentava ali, ele pegava as calças dele, puxava ela até aqui em cima, aqui assim, as duas, botava aquela perna assim em cima da calçada e botava uma latinha do lado para coletar moedas, dinheiro de moedas. Expunha aquelas feridas. Então ele expunha aquelas feridas e deixava a latinha ali. Não falava nada. Você olhava para as feridas, ficava com pena, botava um dinheirinho. E eu me lembro que eu chegava ali de vez em quando para fazer aquilo que todos faziam. Eu olhava para aquilo e falava assim, mas meu Deus, coisa mais esquisita. Que Deus é esse? Então, uma situação miserável dessa para o sujeito, e ele ainda tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ficar sustentando essa coisa horrorosa. Por que Deus faz isso? E comecei a questionar as coisas. Aí fica difícil. Você começa a perguntar, por que uma criança nasce aleijada? Por que a outra nasce sadia? Por quê? Se no final é para ir todo mundo para o céu, vamos supor, porque ninguém vai para o inferno, já notaram? Ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu. Mas por que a passagem de um é bem mais cara que o outro? Por que um pode ir com 2 braços, 2 pernas, tudo certinho, e o outro tem que estar todo aleijado, todo entrevado? Aí a coisa começava a piorar, porque eu pensava assim, e aquele menino que nasceu no morro, sem pai, sem mãe direito, julgado ao mundo, levando pancada de todo lado, não teve alternativa, entrou no mundo das drogas, da violência, num tiroteio qualquer, vai embora. E vai para onde esse cidadão? Para o inferno. Um cidadão não faz nem o bem nem o mal. É um homem de bem, dentro dos conceitos da sociedade. Mas não se envolve com nada, só leva a vidinha dele, direitinho, certinho, cumpre lá os mandamentos dele. Pá. Vai para onde, cidadão? Para o céu.
Aí a Mãe Teresa de Calcutá faz aquele trabalho enorme e vai para onde? Para o mesmo céu. Já sabe para onde que a minha cabeça começou a andar? A Mãe Teresa não existia nessa época, eu nem sabia que a Mãe Teresa, mas existia alguém nessa época, um equivalente à Mãe Teresa, que eu fazia essas perguntas. Foi só se esse céu tiver como um hotel de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, porque senão não tem lógica. E o pior, eu posso fazer uma bandidagem da água, quando está faltando 2 minutos para cair do lado de lá, eu me arrependo, puf, eu vou para o mesmo lugar da Madre Teresa. Esse negócio começou a bater na minha cabeça. E por que aquele menino vai para o inferno? Agora ele vai para o mesmo inferno com um sujeito que matou milhões, o outro que matou centenas, o outro que matou um. Como é que é isso? Na justiça humana, as penas são diferenciadas. E Deus faz um negócio desse tipo. Adivinha para onde que eu estava indo? Por falta de opção. Eu cheguei à conclusão que eu deveria me tornar o quê? Materialista. Me lembro de um amigo meu. Esse cara muito inteligente e muito sarcástico, materialista. Eu ia conversar com ele, não tinha argumento. E eu comecei a ficar com inveja dele. Eu assim, eu queria ser igual a esse cara. Materialista igual ele, mas com a cabeça dele, porque o problema é que eu não estava sentindo que seja materialista, mas continuava achando que Deus devia existir de alguma maneira. Sabe como é que é o nome disso? Conflito. O meu amigo não tinha conflito. Deus não existe. Isso é invenção das religiões. Isso é tudo bobagem. Eu não tenho que explicar para aquele mendigo que está te perturbando, não tenho que explicar aquele menino cego, não tenho que explicar nada dessas coisas. É um modelo materialista. Um deu azar, o outro deu sorte, acabou. E eu achei que não tinha saída. Um dia conversando com meu pai. Falei, pai, ó, não estou vendo saída, vou virar materialista. Que? Você? Pai, não estou vendo alternativa. Aí contei para ele, falou, meu filho, você está com um problema sério mesmo. Porque você está querendo questionar uma coisa que não se questiona. Dogma não se questiona. Dogma, por definição, é uma verdade inquestionável. Você quer questionar os dogmas da igreja. Eu falei, pai, então, o que eu vou fazer? Não tem saída, pai. Eu não consigo. Não adianta eu não querer questionar. Aí ele ainda falou assim, feliz daquelas pessoas que não tem tanto raciocínio na cabeça. Vai lá na procissão, vai lá na missa, então não tem essas coisas que você tem. Mas eu te compreendo. Mas tem saída para você. Eu falei, qual? O Espiritismo. Eu falei, o quê? Espiritismo, pai. Eu levei um susto. Porque papai nunca tinha falado de Espiritismo comigo. Eu, pai, eu sou católico. Presidente da Sociedade São Vicente de Paulo. Papai era muito ligado à caridade, graças a Deus. E foi por isso que ele tinha a mente mais aberta. O senhor vou falar de Espiritismo? Não, meu filho. Para essa situação sua, só o Espiritismo. E eu me lembro que eu falei com ele, hoje não, eu tenho muito respeito, mas na época, garoto, 22 anos. Eu falei, pai, sinceramente, eu não consigo entender que uma mulher na praia, com aquele troço assim, aquela roupa branca, fumando um charuto e rodando, que ela consegue responder essas perguntas. Aí ela vai falar, meu filho, mas isso aí não é espiritismo. Não? O que é isso, então? Isso é um banda. E é respeitável. Ajuda muitas pessoas. Mas o que eu estou falando para você
É o Espiritismo de Allan Kardec. Eu levei outro senhor. O senhor conhece esse negócio? O senhor nunca falou? Nem posso, minha filha. Sua mãe é católica roxa. Como é que eu vou falar um negócio desse? Aqui em Pancas eu não posso falar. Tem 2 ou 3 pessoas no máximo que eu posso começar isso. Ainda mais na minha posição, que trabalho em cima de um grupo chamado aquela comunidade de São Vicente de Paulo. Então eu não podia nem falar. E aí eu fui descobrir que tinha um espiritismo. E o que me convenceu do espiritismo? É engraçado, tem sempre alguém que quer te convencer. E eu, lá, fazendo minhas pesquisas e querendo aceitar aquele negócio. Aí ficava me mostrando a BR, a psicografia do Julinho, a psicografia da Lulu, e diz, ó, isso aí sai da mente deles. Julinho é engenheiro, professor da UFS. Não tem nada que sair dessas psicografias aí que não cabe dentro da cabeça dele, da cultura dele. Lulu, professora. Tudo que vem. Então eu tinha a resposta para tudo. E numa dificuldade, doido para me agarrar em alguma coisa, mas eu quero coisa consistente. Eu não sabia. Nem eu sabia o que estava direito acontecendo comigo. Então, um dia, eu estava com o livro dos Espíritos. Já tinha 3 meses que eu estava frequentando a Casa Espírita Cristã. E aí você tem a ver um pouquinho você conhece a história. Dona Mariota. Imagina eu na casa da Dona Mariota, namorando no mesmo república, mas não na mesma época. Sim. Você saiu daquela república da Dona Mariota e o quarto que você usava foi o quarto que eu passei a usar. Coincidência, depois nós viramos espíritos os 2. Ou você talvez já fosse, não sei. Imagina eu largar o livro dos Espíritos que eu peguei lá, que eu comprei, em cima da minha cama, você lembra da coisa simples que era lá, né? Ou assim, bem exposto, se acontecesse, o povo visse o livro dos Espíritos lá. Então eu peguei a mala e joguei o livro dos Espíritos dentro da mala. Esse negócio aí. Uma hora eu leio esse negócio. E teve um sábado que eu fui ler um livro. Aquelas coisas que a gente chama de coincidência. Cheguei, ia arrumar a mala para poder viajar, olhei a mala melhor, olhei aquele livro no fundo, puxei o livro. E abro. Quando eu abro o livro, abri capítulo 15. Considerações sobre a pluralidade das existências, ou seja, considerações sobre a reencarnação. Comecei a ler. Na hora que eu comecei a ler, eu ficando assim, espontâneo, fui lendo o argumento, fui lendo. Eu me lembro perfeitamente que no meio da leitura eu falei assim, esse cara não é burro, não. Eu usei essa expressão, me lembro disso, esse cara não é burro, não. Você sabe qual é a concepção que eu tinha de Allan Kardec? Que era perturbado. Deve ser um esquizofrênico, muito inteligente. Escreveu uma filosofia aí. Aí quando eu começo a ler, eu falei, nossa, esse cara é completamente racional. E aí quando eu cheguei no final, foi impressionante. É como se eu tivesse assim, umas 10 toneladas aqui em cima, eu estava carregando a mesas, e alguém fosse assim, me tirasse. Eu senti uma leveza, uma coisa que é indescritível. Porque Deus se tornou lógico para mim, a partir daquele momento. Eu, por mais que eu quisesse ser igual ao meu amigo, e ser materialista com ele, tinha um negócio dentro de mim que não deixava. Eu dizia, Deus existe. Esse universo, do jeito que é, não vai nascer lá. Mas esse Deus não tem lógica. Ele é irracional.
Ele é menos justo do que qualquer pai humano. Qualquer pai humano sabe fazer melhor as coisas que ele. Uma pessoa que não fez nada, como é que você já vai dando cacetada nele? Nasce já levado? Como? Não fez nada. Então, nessa hora, encaixou. E aí, a partir daí, graças a Deus, estou aqui conversando com vocês. 1973, quantos anos isso? 43 anos atrás. O que um pensamento, uma filosofia pode fazer com a gente? Ou a falta de, como pode desnortear? Você ia falar com você. Vou ver se eu consigo falar. Hein? Vou ver se eu consigo falar. Por conta da emoção. Meu filho tinha 4 anos, foi em 1982, 83. E eu fui tratá-lo com nosso grande amigo, Fabiola, médico, ginecologista, baita do analista de sistema, engenheiro, eletrônico. Verdade. Aí eu fui tratar com ele. E aí ele me falou sobre espiritismo. Aham. Também achei todos os dúvidas que você tinha. Aí me deu o livro dos Espíritos para ler. Aí eu comecei a ler. Encapei o livro dos Espíritos para ninguém ver o que eu estava lendo, que eu lia normalmente no ônibus que levava a gente para Vale para comer. Para ninguém ver o que eu estava lendo. Ninguém viu, olha só. Legal. Aí que vem o legal. Aí que você entra. Um dia a gente estava lá no Porto Velho. Estava você e um outro colega, que agora me fugiu o nome. O importante era você. Aham. Eu falei, poxa, esse cara também é espírita. Ele Fabiola, médico, e um monte de coisas que tem médico, além de sistema de engenharia eletrônica. É espírita. E meu amigo Leomar também é espírita. Isso deve ser coisa séria. Não sabia disso. Você estava falando Não, eu falei no papel acho que nem para ela falei. Ah. Falei. Então, comecei a minha vida espírita com Fabiola e você me deu. Mas sem saber que eu estava fazendo isso. Não, eu soube, eu sabia. Você sabia que eu era espírito, mas nós não chegamos nem a conversar. Não, absolutamente. Isso mostra a responsabilidade que a gente tem, rapaz. Nossa, as coincidências, você lá, ficou no meu quarto, que eu estava Olha só. etc. Olha, Que coisa, né? que coisa, hein? E depoimento. Olha que coisa. Então, gente, nós não vamos mais ocupar o tempo de vocês, está faltando 5 minutos. Mas a minha amiga, ela tem um depoimento tão interessante. Você quer vir aqui falar? Hein? Não. Não vai lá? Você podia falar para mim? Posso, mas eu gostaria que fosse você. Você me arranja só um livro aí? Aquele primeiro seu. Faltando um. É o primeiro livro. Eu posso contar com algum detalhe as coisas? Posso? Eu vou levar você ao máximo, tá? Não vou falar apenas o mínimo necessário. Nós viemos fazer uma palestra aqui, agora que eu estou vendo qual foi a data, porque eu já nem lembrava mais a data. 9 de novembro de 2011. Olha como é que está aqui, ó. Refletindo. Tudo escrito. No dia 8 de novembro de 2011, ela anotou com uma palestra que nós fizemos aqui. Influenciações espirituais sutis. Influenciações espirituais sutis é um remédio vigoroso para quem tem ansiedade e depressão. Vigoroso. E aí nós passamos, não só essa, mas outras palestras que a gente tem feito, exatamente com esse foco, porque a gente sente que a depressão e a ansiedade está campeando cada vez mais no mundo. O número de suicídios está aumentando assustadoramente por conta disso. A Organização Mundial da Saúde está com uma previsão de que em 2025, nós estamos em 2016, daqui a 9 anos, eles acham que em 2025 a maior causa morte da humanidade vai ser a depressão. Vai superar todas as outras patologias.
Isso é previsão da OMS. Então, nós espíritas temos um material fantástico para ajudar as pessoas. Não nós, que não tem nada para oferecer, mas a doutrina tem. Então, esse Influenciações Espirituais Sutis, ela até anotou isso, gente, que coisa, está lá, o remédio infalível, né? Seja claro consigo. Ou seja, toma consciência do que está acontecendo com você. Aceite que você está com essa dificuldade, que é a humildade, prece e passe. Ela anotou. Só que quando terminamos, ela veio conversar comigo. E eu estava aqui nessa posição. Você vai me permitir, eu sei que gosta de gravar, mas eu estava aqui assim, terminada. Eu não me lembro desse fato. E você veio. E você veio conversar comigo. Falou da sua dificuldade com relação à depressão, desculpa falar um pouquinho, né, sem entrar em muito detalhe, da sua depressão, e me jogou uma questão chave. E o que você me orienta? Ah, meu Deus, o que eu faço? Olha como as coisas não são por acaso. Eu estou conversando com ela, e ela me faz essa pergunta, e eu olho assim. Quando eu olho assim, tinha um livro. Pode não ter um monte de livro, mas era um desses livros da série. Eu não lembro mais qual. Estava aqui em cima da mesa. Como se um benfeitor, porque nessa hora, nós espíritas vamos aprendendo a usar a prece. E vamos aprendendo a confiar na espiritualidade. Você não precisa ter médium. Eu não ouço, eu não vejo espírito, eu não psicografo, estou repetindo. Não tem psicofonia, participo de reuniões mediúnicas. Então já são muitos anos vendo muita coisa. Mas eu sei que os espíritos estão aqui. Ou vocês acham que nós estamos aqui, só nós aqui encarnados? E eu não vejo. Mas a minha fé me diz que não estamos sozinhos aqui. Então, nessa hora, eu pedi. Me ajuda, me orienta, o que eu posso falar com essa pessoa? Uma irmã nesse sofrimento, nessa dificuldade. Aí quando eu olho assim, entendi. É igual a gula. Não foi uma palavrinha só que você pega tudo? Olhei e entendi. Peguei o livro e conversei com ela em cima do livro, as 180 lições do livro, e pedi que ela fizesse uma meditação diária, porque isso já fazia parte de uma aprendizagem que eu tinha feito. Vai inclusive disponibilizado também no YouTube, se vocês quiserem depois ver a fundamentação toda, para a gente não esticar mais a conversa. Emmanuel escreveu 5 livros, todos esses 5 livros têm 180 lições. Ele sugere que a gente possa fazer uma meditação diária de uma lição por dia. É um curso de 6 meses em cada livro. Só que esse 180 do Emmanuel é muito sábio, tem uma mensagem subliminar. Todos nós sabemos que uma guinada de 180 graus é a maior guinada que você pode dar. Você está indo para lá, se você der uma guinada de 90, você vai para cá, mas se você fizer de 180, o que você faz? Caminho inverso. É a maior guinada que você pode dar. Então, implicitamente, ele está dizendo que se a gente estudar isso aqui, refletir sobre isso aqui, são os genuínos ensinamentos de Jesus, analisados por um dos maiores filósofos que eu conheço. Para mim, primeiro Jesus, depois Kardec, como filósofo. Mas depois de Kardec, para mim, a minha maneira de pensar, Emmanuel, um filósofo de mão cheia. Então, você vai estudar com essa turma. Qual é a possibilidade de você dar ordenada? Que seja de 45 graus. Já está bom demais. Imagina 90. Agora, e se você der uma ordenada de 180? Muda tudo.
A depressão e a ansiedade, elas estão ligadas ao nosso modo de interpretar a vida. Hein? Então, ela pegou isso aqui, não é? Foi para casa, e eu ainda falei com ela o seguinte: por favor, faça chuva, faça sol, experimente durante 30 dias, só tire conclusão depois de 30 dias. E ela foi. E ela disse que perto do Natal, né, isso foi em novembro, dezembro, 30 dias depois, ela tinha sentido uma resposta tão boa que ela se decidiu a prosseguir. Não é verdade? E ela depois me liga para dar esse depoimento. Fez os 5, né? E ela já fez os 5 livros. Né? Já fez outros livros. Que coisa fantástica. Gente, qual o dinheiro que paga isso? Qual o dinheiro que paga isso? E botei a data, o dia da semana e a hora. Ela tem impressionante. 1h da manhã. Tá? Cada dia. Meia-noite, qualquer hora que for, qualquer dia. Olha o livro dela como é que é. Ela coloca a data. Dia, hora. Dia, hora. Como é que é o nome disso? Disciplina. Disciplina. Por que as pessoas costumam não melhorar quando buscam a casa espírita e pedem socorro? Falta de disciplina, persistência. Quem são as pessoas que mais se sobressaem na vida? Aquilo que eles chamam de sucesso. E não tem que ser necessariamente financeiro. São as pessoas que não desistem, persistem. Não são as mais inteligentes. Não são as melhores pessoas. São as pessoas que não desistem, persistem. Ela foi até 30 dias. Ela podia ter desistido por uma semana. Eu fui com 30 dias para ligar para o senhor, para agradecer. O senhor é Tão você. satisfeito e encantado. Isso. Que coisa bacana. Muito bacana. Ah, Liguei para ele. que coisa bacana. A gente. Custódio, olha aí. A sua casa. Olha o que pode proporcionar. Eu hoje, sinceramente, quando eu vi você tocando violão e o Buster ali, deu vontade de sugerir: por que vocês não tocam, a gente, ao invés de fazer palestra, fica só na música? Tão bonito, né? Tão bonito, toca tanto com sensibilidade. Gente, eu já ocupei demais a atenção de vocês, mas achei assim, fora de propósito, não acaso, porque a vida me ensinou e a crença espírita me ensinou que não existe acaso. Não esperava 2 depoimentos como esses aqui. Não para enaltecer de maneira alguma a minha pessoa, não tem merecimento nenhum. Mas é para mostrar para nós como que Deus escreve. Se nós tivermos fé em Deus, aquele problema que nos pareceu insolúvel até hoje, se nós tivermos fé em Deus, esse problema terá solução. Tenho certeza disso. Que Deus nos abençoe.